bem, minha gente, chegamos então a mais um momento especial. Vamos ao nosso momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. E para mim é uma honra mais uma vez ter você aí na escuta, sendo edificado, sendo abençoado por esse trabalho tão lindo que Deus colocou ao meu coração, através das ilustrações, através de histórias, e poder trazer histórias para, junto com a palavra de Deus, ser direção para a sua vida, ser bênção para você hoje. E a palavra de hoje ela é muito linda, tanto a história como o texto bíblico que eu quero inserir na sua vida hoje. Vai falar do cuidado de Deus com você, vai falar sobre você na presença de Deus. E o tema de hoje é o seguinte: chama da alma. Conta-se a história de um rei que, apesar de ser muito rico, era um homem simples e completamente desapegado a toda a sua riqueza. Ele era um rei extremamente querido pelo seu povo. Até que um dia, quando um de seus súditos perguntou-lhe como ele conseguia conciliar tanta riqueza com tamanha simplicidade e humildade, e ele então quis mostrar a esse súdito como ele fazia para poder ser tão rico e porém tão humilde ao mesmo tempo. E para mostrar, ele pegou o súdito e disse aos seus guardas, disse: olha, leva esse rapaz ao depósito das minhas riquezas. Leva esse rapaz ao depósito real. Dá na mão dele uma lamparina acesa e deixa ele olhar à vontade toda a minha riqueza, os meus tesouros, os meus ouros. Ele pode até tocar se quiser. Se quiser avaliar, deixa ele tocar, pôr as mãos. Para mim não tem problema. Mas, porém, se ele deixar a lamparina se apagar, vocês terão que dar sobre ele 10 chibatadas bem forte, porque ele deixou a lamparina apagar. E assim o fizeram. Levaram o homem ao lugar do tesouro do rei. E daqui a pouco, 2 horas depois, obviamente, o homem voltou à presença do rei, com a lamparina ainda acesa. E o rei olhou para ele e perguntou: então, você viu lá todo o meu tesouro? Agora eu quero te fazer uma pergunta. O quanto vale todo o meu tesouro? Foi então que aquele homem olhou para o rei e disse: meu senhor, desculpa, eu não sei quanto vale o seu tesouro, pois eu estava tão preocupado em não deixar a lamparina se apagar, que nem conseguia avaliar direito o seu tesouro. Me desculpe, mas eu estava preocupado, porque eu não queria que a lamparina apagasse, porque eu sabia, se a lamparina se apagasse, eu iria sofrer. E entre sofrer e ficar olhando para a sua riqueza, eu preferi não sofrer, então me preocupei com a lamparina. Foi então que o rei olhou para esse homem e disse: tá vendo? Esse é o meu segredo. Eu fico tão preocupado e ocupado em manter a chama do Espírito de Deus
que traz a humildade na minha vida e a simplicidade na minha alma, que nem reparo direito nas coisas que eu tenho. São as pessoas que dizem o quanto eu tenho, o quanto eu sou rico. Mas eu não me preocupo com a minha riqueza. A minha maior preocupação é manter aceso dentro de mim a chama do Espírito Santo, que me faz ser esse rei tão humilde como vocês mesmos dizem. A palavra de Deus diz em Levítico, no capítulo de número 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Muito bem, meus amados, essa história é linda. É uma ilustração, obviamente, que nos arremete a alguns pensamentos. E enquanto eu li essa história, meditando para trazer para vocês, eu comecei a lembrar de algumas pessoas, como pastor que sou, e de algumas pessoas que conheço, que por causa da preocupação com o dinheiro, da preocupação com as coisas deste mundo, com as riquezas desse mundo, acabaram deixando o Espírito Santo de Deus de lado. Acabaram deixando a presença de Deus, o fogo de Deus de lado. Quantas pessoas têm deixado a chama de Deus se apagar dentro por causa das riquezas desse mundo, pelas preocupações das contas que tem que se pagar. Eu conheço pessoas que deixaram a presença de Deus para ganhar dinheiro. Pessoas que deixaram a presença de Deus com um simples argumento de que eu preciso sustentar minha família. Mas espera aí. Se a gente é de Deus e quem sustenta tudo é Deus, por que você deixou Deus? É que na verdade, o homem, sem que ele perceba, ele se corrompe com as paixões desse mundo. E o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é como uma sereia que encanta os homens, levando eles ao fundo dos oceanos da vida e fazendo morrerem afogados e apagados da chama do Espírito. Talvez você está me ouvindo agora e você tem esse argumento de que você não tem tempo mais para cultuar, que você não tem tempo mais de orar, que você não tem tempo mais de ler a Bíblia, você não tem tempo mais para jejuar, você não tem tempo mais, pastor, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então essas muitas coisas para fazer se tornaram tão importantes para você que a palavra de Deus diz que aonde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. O rei da nossa história simplesmente mostra que ele poderia ter toda a riqueza humana, todo o tesouro humano, mas o coração dele e a preocupação dele estava focado naquilo que de verdade era a maior riqueza que existia na vida dele, que era a presença do Espírito Santo. Se a gente, como homem, for analisar como homem de Deus, como servos que somos de Deus, vamos analisar a maior riqueza que Deus colocou nessa terra para nós, depois da vinda de Jesus, é claro, porque Jesus foi um tesouro único nessa terra, mas não perde nada, porque faz parte da Trindade, é o Espírito Santo. E quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm perdido o fogo do Espírito Santo? O fogo tem se apagado dentro dele, o fogo, a chama do prazer pela obra, do prazer pela presença de Deus, do prazer de buscar a Deus, do prazer de servir a Deus, do prazer de ir à casa de Deus, do prazer de estar na presença de Deus. Muitos deles têm dito: não, eu estou em Deus, estou tranquilo. Você pode até achar que está em Deus, mas às vezes Deus não está em você.
Por que Deus não está em você, talvez? Porque Deus não compactua com o seu pecado. Deus ama o pecador arrependido. Escute isso aqui. Deus ama o pecador que se arrepende. Mas Deus não compactua com o pecado. Você pode dizer assim, eu sou de Deus, mas a sua vida vive em ruínas. Você há de convir que talvez você deixou o primeiro amor, você deixou as coisas mais simples de Deus. Talvez, eu te entendo sim, preocupado ou preocupada com as contas a pagar, com as despesas da casa. É o que muita gente argumenta, e eu vi muita gente sair da igreja. Deixar de, não, eu não vou pro culto hoje não, porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ficar rico, eu tenho que pagar as contas, eu tenho, pastor, você não sabe o que é pagar a dívida, meu irmão. Eu sei o que é pagar a dívida, mas eu sei também o que é confiar em Deus. Eu me lembro uma vez, eu sirvo o Senhor, nós estamos aqui no ano de 2023. Então eu sirvo o Senhor indo para 25 anos que eu sirvo o Senhor. E nesses 25 anos que eu sirvo o Senhor, eu sempre servi o Senhor. Eu sou integral da obra. Passei por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades mesmo, de chegar e ter só o pão para comer. Mas eu nunca vi o Senhor deixar faltar o pão. E tudo é uma escola. Mas eu me lembro de uma vez, quando novo na fé, eu deveria ter 6, 7 meses na fé. Eu trabalhava no rádio de graça, não ganhava nada, apenas era o prazer de estar no rádio e era ajudado pela igreja com a cesta básica que o pastor me ajudava, porque eu trabalhava no rádio. E era um momento de muita dificuldade financeira. Eu usava as roupas que os irmãos me doavam. Eu tinha acabado de sair do mundo, eu tinha acabado de sair de um mundo de pecado. Eu renunciei tudo para poder servir ao Senhor. E eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu não me lembro de ter compartilhado essa experiência com ninguém, em nenhum dos meus programas, em nenhuma das minhas mensagens. Eu quero compartilhar com você hoje pela primeira vez. Foi uma experiência que eu tive. Alguém me falou assim, olha, você precisa trabalhar muito, porque senão você vai morrer de fome. Eu falei, mas eu confio em Deus. Não, mas você precisa trabalhar. E alguém me convenceu que eu precisava trabalhar muito. Eu falei, beleza. E eu consegui um bico, né? Um bico. Porque eu sempre mantenho currículo. Depois que aceitei Jesus, nunca consegui nenhuma empresa que me contratasse. A única empresa que me contratou e sou funcionário dela até hoje é a empresa Celestial. É a empresa do Senhor. Por isso que eu vivo para Ele 24 horas. E eu me lembro que quando eu fui para fazer esse bico, era uma semana de bico, uma semana fazendo pesquisas em postos de gasolina, nas lojas de conveniência de posto de gasolina, para saber os tipos de bebidas alcoólicas que era vendida ali, qual que era mais vendida e tal. A gente foi contratado por uma empresa e eu fui lá fazer a minha parte. Porque eu precisava ganhar dinheiro. No primeiro dia eu trabalhei e quando deu a hora de ir embora por causa do culto, eu fui embora. Mas só que o serviço ficou assim meio que pela metade. Eu falei, amanhã eu acabo. Mas no segundo dia, eu já comecei a trabalhar e comecei a ficar focado porque eu falei, se eu trabalhar mais ou fazer mais, eu vou ter mais dinheiro. Aí veio aquele argumento, eu vou poder ajudar na obra de Deus, olha. Então hoje eu não vou pro culto não, hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais tarde. E fiquei trabalhando, meu irmão, era para me parar mais ou menos mais 6 da tarde, fiquei trabalhando até às 11 da noite. Andando de posto em posto, fazendo a pesquisa pela empresa. Pesquisei bastante. Dia seguinte eu falei, hoje não vou trabalhar também não, vou fazer mais pesquisa. Pesquisando sobre bebida alcoólica. Imagina só a luta de quem que saiu do alcoolismo, tendo que trabalhar pesquisando sobre tal da bebida. O diabo, ele prepara tudo, ele faz a artimanha dele, tudo, as teias dele, para que a gente nem perceba que ele está nos tirando da presença de Deus. No outro dia,
Eu já desisti de ir para a rádio de manhã porque eu tinha que acordar mais cedo para fazer a pesquisa, para fazer mais dinheiro. Porque eu precisava de dinheiro para pagar a conta. E que o pastor não tinha nada a ver com a minha vida, que o pastor não tinha dinheiro para me ajudar, que a igreja não podia me ajudar, que eu não deveria mais ficar dependendo de cesta básica, porque eu deveria depender do meu suor, do meu trabalho. Enfim, comecei a arrumar uma porção de argumento. No quarto dia, pro quinto, eu já estava começando a enfraquecer na fé. Eu já estava chegando em casa, ligando a TV e já começando a ver pornografia. Eu tinha 6 meses de cristianismo. Há 6 meses eu não ligava minha TV para ver pornografia, mas aquela vontade me deu de ver pornografia. Falei, já que eu não estou indo para a igreja mesmo, não tem nada a ver, não, Deus vai perdoar. Com dinheiro, deu vontade de beber. Falei, vou tomar uma cerveja. Depois eu peço perdão a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus foi tão misericordioso nessa época que ele não me permitiu beber, mas me permitiu cair em pecado na pornografia. Eu estava firme na fé, mas me disseram que eu precisava de dinheiro. E eu comecei a correr atrás de dinheiro pensando que ia ajudar a igreja. Quando deu 7 dias de trabalho, em 7 dias eu estava quase desviando de novo. O fogo, o brilho do Espírito Santo que estava dentro de mim tinha se apagado. O desejo de ir para a igreja tinha ido embora. Eu queria mais dinheiro. Porque o dinheiro me fez não precisar de ajuda de ninguém. O dinheiro me fez ser melhor. O dinheiro me deu condição de comprar uma roupa melhor. O dinheiro me deu condição de ir na loja. Sim! O dinheiro pode fazer isso. Mas eu terminei entendendo uma coisa. Que eu estava fraco, sem força, e eu não era mais um servo do Senhor. Eu era escravo do dinheiro. Quem estava mandando na minha vida não era mais o Senhor, era o dinheiro. O dinheiro estava sendo meu senhor, Mamon. E a Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Talvez a sua história é como a minha, e você não conseguiu sair. Eu, pela misericórdia, por ser um bico, então fechou a porta, acabou. E foi Deus me ensinando que eu era somente alguém que tinha que ser dependente dele dali por diante. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu confessei os meus pecados. Fui punido pelos meus pecados e fui redimido pelo sangue de Jesus. E fui entender que por mais dificuldades que eu passe, não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus e ter o fogo de Deus na minha vida. Porque eu estava voltando a ser aquilo que eu era antes de aceitar Jesus. O princípio do diabo é fazer você achar que você vai ficar rico na presença. Mas a função dele é tirar você da presença. Ele pode até te dar algumas riquezas e finanças, mas o projeto dele é tirar a maior riqueza que existe em você, que é a presença de Deus e o Espírito Santo. Porque o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra uma vida de intimidade, de sentimentos com Deus. O dinheiro não compra a aproximação de Deus. O dinheiro não compra a presença de Deus. O dinheiro não compra o perdão de Deus. O dinheiro não compra, o dinheiro te corrompe. E você talvez está me ouvindo agora. E você talvez está dizendo, pastor, mas eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso botar a minha finança em dia, pastor. Você está me ouvindo agora, talvez, e você está fraco também. Assim como eu fiquei naquele dia. Você está fraco porque você perdeu o fogo do Espírito Santo. Porque você vive preocupado com as contas a pagar. Você está preocupado com o dia de hoje. E a história de hoje nos revela isso. A história do nosso rei de hoje nos revela isso.
O rei disse: olha, eu posso ter toda a riqueza, mas a maior riqueza que eu quero ter é a presença de Deus dentro da minha vida. E hoje eu vivo na presença de Deus. E mesmo na presença de Deus, por muitas vezes passei por momentos muito difíceis financeiramente, já disse aqui na minha vida, mas nada se compara com a presença do Senhor na minha vida, nada se compara com o prazer de mesmo estar no vale comendo pão com lágrima, de saber que Deus está ali comigo. Porque quando eu tinha dinheiro, eu podia ter o dinheiro e comprar o que eu quisesse, mas não traria o prazer da presença. E talvez você está me ouvindo agora e chorando, porque você trocou a presença pelas coisas desse mundo, você trocou a presença e talvez é difícil entender essa palavra. Você talvez trocou a presença por causa das preocupações, e eu tenho uma palavra para você aqui hoje. O filho que confia no Pai, todo filho precisa confiar no Pai. Eu tenho em casa 2 meninos, uma menina e um menino. O Azaf e a Manu. A Manu está com 11, a Azaf com 12, fazendo 13. E o que eu aprendo com meus filhos, eu falei muitas das vezes aqui. O Azaf ainda é um menino novo, está estudando, a Manu estudando. Não trabalham. Mas todo dia eles levantam e vão na cozinha, abrem a geladeira, está lá o leite que eles precisam para beber, o sucrilho que quando Deus provém está lá no armário, a bolacha, o biscoito, o pão, a manteiga, está lá. E eles vão lá e comem. Chega a hora do almoço, está lá. O almoço deles, chega a hora da janta, está pronto, a mesa está na mesa para eles. Aí você pergunta, mas o que eles fazem? Não se preocupam porque confiam no pai e na mãe. Porque eles sabem que eles podem dormir tranquilo. E no dia seguinte, quando eles abrirem os olhos, a provisão vai estar lá, porque papai Giovanni e a mamãe Adriana já preparou para eles o café da manhã. Assim a gente tem que ser na presença de Deus como criança. Quando Jesus diz que nós temos que ser como criança, não é só como criança na humildade, mas como criança na confiança, porque toda criança ela confia nos braços do seu pai. Toda criança confia que ele pode dormir tranquilo, e quando ele disser papai, o leite vai estar lá. E você diz, pastor, mas na vida real não é assim. É sim. Talvez o que está faltando é confiança. E por falta de confiança, você está confiando na força do seu braço. Você acha que trabalhar no horário normal, no horário que não te impeça de ir para a igreja, não é o suficiente. Você precisa trabalhar mais e você se torna escravo do dinheiro. O dinheiro é o senhor da sua vida. Pastor, como o senhor tem prova disso? Simples. Eu duvido você parar a metade de um dia para falar, eu vou passar essa tarde, esse dia agora só orando, lendo a Bíblia e jejuando. Você não pode, porque você precisa do dinheiro. Mas se você pode, você tem um privilégio. Você é privilegiado. Então, querido, eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus diz aqui, ó. Aleluia. A palavra do Senhor diz pra gente. Aleluia. Eu sinto uma presença de Deus maravilhosa. Mateus no capítulo 6, versículo 25 ao 34 diz assim: por isso vos digo que não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhe para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Isso aqui é Jesus ensinando para a gente que nós temos valores mais do que as aves do céu. Ele está dizendo, as aves não plantam, não colhem, não plantam, não ajuntam em celeiro, mas não passam fome. Ora,
Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pelo que haveis de vestir, porque andais ansioso? Por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como cresce, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deles. A Bíblia está dizendo que nem Salomão, com toda a riqueza, sim, a Bíblia exalta Salomão e diz que não houve nem haverá homem mais próspero e mais sábio do que Salomão. Mas a Bíblia diz assim, o lírio do vale, o lírio do campo, ele é mais belo do que Salomão, mais bem vestido que Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão se vestiu da riqueza e o lírio quem vestiu foi Deus. Quem se veste da riqueza humana pode até ficar bonito, mas quem se veste da riqueza de Deus e tem a provisão de Deus, esse encanta. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquietai-vos, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que nós havemos de vestir, pois todas estas coisas os gentios procuram. Ele está dizendo assim, a preocupação não é uma coisa de um servo de Deus, a preocupação é de um ímpio, de um gentil, que está dizendo o que a gente vai comer, como a gente vai se vestir, como a gente vai ver, como vai viver, como vai ser. Deus está dizendo, essas coisas os gentios se preocupam, essas coisas os ímpios procuram. Mas o Senhor Jesus diz, o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu termino a minha reflexão hoje com você, simplesmente dizendo uma coisa: mais precioso do que qualquer riqueza desse mundo é a chama ardente do Espírito Santo dentro da alma de um homem. Porque o dinheiro ele pode te levar ao sucesso, à fama, aos aplausos. Mas o Espírito Santo, ele pode te levar às mansões celestiais. A riqueza desse mundo pode te dar mansões terrenas, mas o Espírito Santo pode te levar às mansões celestiais. A riqueza deste mundo pode fazer até você sorrir e viver feliz comendo comidas maravilhosas. Mas a presença do Espírito Santo vai fazer você cear naquele grande banquete celestial. Então decide qual riqueza de verdade você quer viver. A riqueza terrena que é passageira ou a riqueza eterna com Cristo. E para que você possa viver a riqueza eterna, volte ao fogo, volte a ser cheio do Espírito Santo, volte a ser cheio da presença, volte a ser cheio da promessa. Se arrependa, abra um tempo para Deus agora na sua agenda. Abra um tempo de oração, abra um tempo de propósito. Talvez quando acabar essa palavra, vá no banheiro da tua casa, no banheiro da tua empresa e dobre teu joelho e diga: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu foquei nas coisas dessa terra e perdi as maiores riquezas, que é a tua presença, que é a tua casa. Eu não tenho ido para a tua casa, eu não tenho ido porque eu estou preocupado com as coisas terrenas e eu esqueci de confiar no Senhor. E hoje Deus te chama para confiar nele, hoje Deus te chama para acreditar nele, hoje Deus te chama para viver de verdade a presença dele e que o fogo dele possa arder continuamente dentro de você. Então receba essa palavra, receba o fogo do Espírito Santo, receba a presença dele agora. Confia. O Senhor está te chamando para ficar na presença dele. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes.
Até uma próxima oportunidade. Se você recebeu essa palavra e quer ouvir palavras como essa, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de recebidos. Para você entrar no nosso grupo é só você baixar o aplicativo da nossa rádio, Rádio Pleno Louvor, na Play Store. Baixa o aplicativo e no menu do aplicativo está lá, entrar no grupo. Você entra no grupo que diariamente você recebe gratuitamente ministrações como essa que você acabou de ouvir agora. Meu tempo acabou e o seu só começou. Vai orar, vai dobrar o seu joelho agora, porque o tempo de Deus chegou. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Graça e paz. Shalom.